Mais uma videoaula para vocês, essa aqui de química, falando agora dos modelos atômicos. E o primeiro modelo que eu quero comentar é o modelo mais simples, o modelo de Dalton, que é o modelo da esfera maciça. Esse aqui é o átomo segundo o Dalton. Dalton é esse senhor simpático que vocês veem aqui no canto direito. E o modelo dele é um modelo bastante simples. Ele idealizou o átomo sendo uma esfera sem qualquer tipo de espaço, uma esfera maciça. Também não há cargas, não se fala em positivo, negativo, o átomo é absolutamente neutro, indivisível, sem partes, é uma bolinha de gude. Ou assim você pode imaginar. Bom, a ideia do Dalton é a seguinte. Ele disse que os átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes entre si, o que quer dizer que quando os átomos são iguais, eles têm as mesmas propriedades. Ele também se baseou no peso dos átomos. Então ele dizia que se os átomos eram iguais, os seus pesos eram iguais. Se eles eram diferentes, os pesos eram diferentes. Para ele, o átomo é absolutamente indivisível. Aliás, a palavra átomo quer dizer indivisível. Como aqui, ó, átomo. Átomo para o Sr. Dalton é justamente indivisível. A palavra átomo tem o A, que quer dizer não, e tomo, que quer dizer divisão. Como o átomo não pode ser dividido, e, obviamente, isso quer dizer que ele não é composto por nenhuma outra parte, ele é a menor parte, ele tem que entrar na formação dos compostos sempre em números inteiros. Então, sempre em taxas fixas de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3, 2 para 5 e assim vai. Mas nunca um átomo pode entrar com metade apenas ou uma parte dele. Ele não pode ser destruído, inclusive, segundo Dalton. E aí, seguindo a lei das proporções, seguindo a lei da conservação de massas, nós temos que a soma dos pesos ao final de uma reação vai ser exatamente igual à soma da entrada, ou seja, o total de um composto é igual à soma dos pesos dos átomos dos elementos que o constituem. Esse modelo de Dalton ele é bem bacana porque ele facilita a visualização de reações químicas. Por exemplo, eu tenho esse átomo amarelinho aqui, que de repente ele pode querer reagir com esse átomo vermelhinho. E aí o que acontece? Os átomos podem se combinar a produzir um novo composto. Então eu tenho aqui um novo composto que foi formado a partir desses dois átomos aqui. Então, o Dalton diz que os átomos podem se combinar e formar compostos. Então esse é um novo composto. Esse aqui é um átomo. E esse aqui é outro átomo. E esses átomos são diferentes, por isso eu coloquei as cores diferentes. Então eles têm propriedades, eles têm pesos diferentes. Fica bem fácil de entender e perceber reações químicas com esse modelo, por isso a gente vai usar bastante esse modelo atômico. O grande problema desse modelo é que ele não fala nada sobre cargas elétricas, não diz nada sobre eletricidade. E aí, como explicar a eletricidade? Como explicar? Um novo modelo teve que surgir para poder explicar e falar um pouco mais sobre cargas. E esse modelo é o modelo de Thomson. No modelo de Thomson, o átomo ele não é exatamente uma esfera sem cargas. Na verdade, ele idealizou o modelo como nesse desenho aqui, ó. Você tinha uma parte gelatinosa com cargas positivas e misturado nessa carga, misturado, a gente tinha cargas negativas. Então a gente já fala aqui em cargas negativas e positivas. Essa parte negativa
essa parte negativa, o Thomson chamou de elétrons. Então esses aqui são os elétrons. E os elétrons ficavam ali, então, formando essa maçaroca de coisas que foi conhecido como o modelo do plum pudding, ou o modelo que nós no Brasil chamamos de pudim de passas, alguns chamam de modelo de muffin, porque é o que parece isso aqui mesmo, né? Se você for pensar num muffin assim, ó, eu super desenho bem, aqui o chocolatezinho do muffin seriam os elétrons e a massa seria a parte positiva. Então, lá em 1898, o Thomson realiza alguns experimentos científicos com descargas elétricas de gases, e aí já começa a se falar de radioatividade e tal, e ele percebeu realmente que os átomos eram capazes de emitir partículas carregadas. Portanto, o modelo dele era melhor do que o do Dalton, mas ainda não explicava muita coisa. Como, por exemplo, o que os modelos de Rutherford conseguem explicar a partir de um experimento bastante conhecido. Então, o modelo de Rutherford, que é esse senhor super simpático do bigode aqui do lado, ele é um modelo que a gente já está mais familiarizado. O átomo ele já é assim quase que um sistema solar, né? Lembra muito um sistema solar. Você tem duas regiões distintas. Você tem uma região aqui que seria a região onde estão os planetinhas, que é a eletrosfera. E lá no centro, que seria o Sol, nós temos o núcleo. Então, duas regiões distintas do átomo. E por que ele chegou nessa ideia? Na verdade, o Rutherford ele realizou um experimento que as pessoas costumam fazer um desenho muito bonitinho assim, ó. Aí aqui tem um emissor de partículas, aqui uma folhinha de ouro, e as partículas são atiradas aqui na folha de ouro. E o que se espera com uma partícula que é atirada numa folha de ouro? Bom, a mesma coisa que se espera quando se joga uma bola de tênis numa parede, que ela bata e volte. Mas não foi isso que foi observado. Na verdade, o que se observou é que essas partículas elas atravessavam a folha de ouro como se não fosse nada, como se não tivesse absolutamente nada ali. Aqui eu tenho uma foto do experimento que foi conduzido pelo Rutherford. Então, isso aqui atirava as partículas, essas partículas atravessavam as folhas de ouro e batiam aqui nessa placa luminescente que mostrava ou indicava a presença da partícula. E é muito curioso, não era isso que as pessoas estavam esperando. Você atirava aqui e as partículas passavam como se a folha de ouro não estivesse ali. Qual a conclusão que a gente chega disso? Primeiro, que se o átomo fosse uma esfera maciça, não tinha como essas partículas estarem passando por ele. Na verdade, pela contagem de partículas que passava, o átomo era, na verdade, muito mais espaço vazio. Espaço vazio. O átomo era praticamente espaço vazio. O que foi legal desse experimento é que o Rutherford não se contentou em apenas colocar essa placa nessa região. Nos experimentos subsequentes, ele colocou essas placas também na parte da frente. E reparou que de vez em nunca, uma partículazinha dessa aqui ricocheteava e voltava sim, mas eram muito poucas as que faziam isso. Então ele concluiu que o núcleo devia ser muito pequeno em relação ao átomo inteiro. Então os fatos eram esses. A maioria dos raios passa direto pelas placas de metal,
poucas partículas sofrem desvio em uma das placas e quase nenhuma dessas partículas são rebatidas. Muito poucas, pouquíssimas voltam. Ou seja, o que ele estava mostrando para a gente aqui é algo mais ou menos assim. Se a gente imaginar isso aqui como sendo o núcleo atômico, esses pontinhos azuis que eu vou fazer aqui sendo os elétrons que, como eu disse, ficam aqui girando ao redor do átomo. As partículas, quando eram atiradas, elas iam passando, 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 passando. De vez em quando uma desviava um pouquinho. Quase nunca uma acertava praticamente o núcleo e voltava aqui. Essas eram raríssimas. Esse modelo era realmente muito bom. É um modelo que já falava aqui, então, de núcleo e dizia que no núcleo estavam as partículas positivas, cujo nome dado foi prótons. E na eletrosfera, nós temos as partículas carregadas negativamente, que recebem o nome de elétrons. Então o núcleo está em verdinho lá no desenho. Muito bem. Um pouquinho depois ainda se descobriu que, na verdade, no núcleo existem também algumas partículas que não têm nem carga negativa nem carga positiva. São partículas eletricamente neutras, sem nenhuma carga. Essas partículas recebem o nome de nêutrons. Então, os nêutrons também ficavam no núcleo. Bom, esse modelo ainda não era um melhor modelo, porque, na verdade, segundo a matemática, esse modelo não era correto. Matematicamente, se o modelo fosse desta forma, os elétrons eles seriam atraídos pelo núcleo de carga diferente e se destruiriam. Então não era possível matematicamente esse modelo. Esse modelo ele vai ser corrigido mais para frente e vai ser chamado, com a correção do modelo de Rutherford-Bohr, que também vai explicar um pouco mais sobre esse caminho que os elétrons faziam aqui na eletrosfera. No modelo de Rutherford, então, também a gente sabe que a maior parte da massa do átomo está, na verdade, no seu núcleo, que é composto por prótons e nêutrons. A eletrosfera praticamente não responde por nada de massa de um átomo. Então isso também é uma conclusão que a gente já pode começar a tirar a partir daqui. E é isso aí, pessoal. O próximo modelo, que é o modelo de Rutherford-Bohr, a gente trata numa próxima videoaula. Valeu e até a próxima!